Boa noite, gente boa. Começando aqui pela PUC TV Goiás, mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E nós estamos, o tema nosso de hoje é Eleições 2018 e nós estamos entrevistando os candidatos ao governo de Goiás. Queremos saber como é que eles pretendem governar caso sejam eleitos. E hoje o nosso convidado é o governador e candidato à reeleição, José Eliton, que é do PSDB, e nós recebemos ele aqui para um debate, justamente para ver como é que ele pretende governar Goiás assim que for eleito. Antes de cumprimentá-lo e passar a palavra para ele, vamos ver aí a apresentação que a nossa produção preparou sobre o candidato. Roda o VT. José Eliton é atual governador do estado de Goiás, após ocupar a vice-governadoria por 7 anos e 3 meses. É natural de Rio Verde, mas cresceu e estudou em Posse. Atuou no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, no Tribunal Superior Eleitoral e foi um dos juristas da Comissão do Senado Federal, que elaborou a reformulação do Código Eleitoral Brasileiro. Conselheiro do Instituto Goiano de Direito Eleitoral e integrou as comissões de Direito Político e Eleitoral, bem como de advogados publicistas da OAB Goiás. Em 2010 foi eleito vice-governador do estado de Goiás, sendo reeleito em 2014. Além de vice-governador, José Eliton acumulou as funções de presidente da Companhia Energética de Goiás em 2011, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação em 2015 e secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária por quase 2 anos até 2017. Candidato José Eliton, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite, professor Daniel Barbosa, boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui na PUC TV, nesse Papo Dinâmico, onde nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o estado de Goiás, sobre a política, sobre o governo, sobre as questões que interessam a população. Por que o eleitor goiano deve votar em José Eliton? Represento um projeto que transformou o estado de Goiás. Ao longo de 2 décadas, Goiás observou avanços extraordinários em muitas áreas, desde as questões relacionadas à economia, com a diversificação da nossa economia, saltando de um PIB de 17 bilhões para um PIB hoje de mais de 200 bilhões de reais, sendo hoje reconhecido no país como o 2º maior gerador de empregos, um estado que buscou gerar oportunidades através do conhecimento e do saber. A Bolsa Universitária garantiu a 200 mil jovens o acesso ao curso superior. Nós conseguimos construir uma plataforma educacional que nos posiciona hoje em primeiro lugar, quando em 1999 éramos o 16º lugar no IDEB no Brasil. Um estado que avançou na modernização do aparato da frota de segurança pública, desde a valorização do servidor que atua nessa área, até a infraestrutura necessária com investimentos fortes na área de inteligência. Quero continuar avançando em um trabalho que possa propiciar a compreensão das novas demandas da sociedade. Se o estado de Goiás avançou muito até agora, é hora de dar o próximo passo. Não retroceder em políticas públicas inclusivas que garantiram a melhoria do IDH. É justamente dentro desse contexto que eu me proponho ser um instrumento de avanços para que Goiás consolide conquistas que foram importantes para transformar nosso estado, mas que também avance rumo ao século moderno, ao século do conhecimento, ao século onde nós encontramos uma forma nova de se fazer política, com respeito, com equilíbrio, com franqueza com a população. Não farei propostas mirabolantes sem a condição correspondente para que seja executado aquilo que for planejado. Portanto, professor, é uma agenda que visa a garantia das conquistas e o avanço olhando o futuro que todos nós almejamos. O senhor falou aí que o estado cresceu muito, que o PIB de Goiás cresceu muito, mas a arrecadação do estado também cresceu muito? Ou cresceu, esse crescimento econômico do estado se deve muito também aos incentivos fiscais que acabaram não gerando uma contrapartida de arrecadação para o estado? Porque o que se ouve é que as contas do estado não andam bem. Isso é verdade? Como é que é? É por causa disso, por causa dos incentivos? Bom, como é que o senhor pretende fazer? Corrigir isso, caso exista esse problema, ou não existe?
E se não existe, por que existe então esse rumor de que as contas do Estado não vão bem? Acho que, infelizmente, muitas vezes na política o fuxico é maior do que a realidade. O que nós podemos observar com clareza nas contas públicas do Estado, e os números estão aí para qualquer pessoa buscar na base de dados oficiais, nós tínhamos em 99 uma dívida que representava 3 anos da arrecadação do Estado. 20 anos após, nós temos menos de um ano para pagar a dívida, ou seja, o Estado de Goiás diminuiu significativamente a relação dívida-receita do Estado. Nós conseguimos equalizar a questão relacionada ao pagamento dos servidores públicos, mesmo aumentando substancialmente a margem remuneratória dos servidores. Eu posso citar como exemplo a educação, que recebia menos que um salário em 99, hoje obedece estritamente o piso, não só para o P1, mas para as demais categorias dos professores. Os servidores da área de segurança pública têm uma base remuneratória muito alta. Os candidatos que dizem que o Estado não está pagando o piso, estão mentindo então? Absolutamente. Mesmo porque o Estado de Goiás, ao longo dos últimos anos, paga e honra o piso. Eu fiz um acordo recentemente com o Sintego, que representa os professores da rede estadual de ensino, e nós temos pagado conforme acordado com os servidores. Agora, no mês de agosto, já entra na conta dos servidores o piso nacional de educação. Nós temos prioridade na área de educação, dentre tantas e tantas áreas. Portanto, é claro que o Estado de Goiás vivenciou com o Brasil um momento de crise muito grande, mas nós conseguimos ultrapassar essa crise, mantendo os pagamentos em dia, mantendo as obrigações do Estado em dia, os serviços públicos em dia, e temos condições de avançar. Tanto que, conforme o fechamento das contas do exercício 2017, nós cumprimos o programa de ajuste fiscal estabelecido com a Secretaria Nacional do Tesouro Nacional e temos a capacidade de endividamento na ordem de 640 milhões. É claro que nós agora mesmo iríamos fazer uma operação de crédito de 510 milhões ao Estado, mas a proposta, com os encargos apresentados pela Caixa Econômica, eu entendi que não era salutar para o Estado, portanto recusei esta oferta de operação de crédito, mesmo porque tenho a compreensão que, ultrapassado o período eleitoral, essas questões com relação a riscos em função da eleição diminui e com certeza os encargos da operação diminuem. Eu tenho que ter a responsabilidade de olhar sempre para o Tesouro do Estado com as suas obrigações. É por isso que você tem um cenário de equilíbrio, bastando olhar as contas públicas e os números oficiais. Como é que o senhor vê assim, o Estado? O senhor vê um Estado forte, que também atua na área econômica, ou um Estado mais voltado para suas atividades essenciais, de modo a permitir e criar condições para que a livre iniciativa cresça, aumenta, e o Estado fica mais restrito às suas atividades mais essenciais, como segurança, educação, saúde. Como é que o senhor vê essa relação Estado e sociedade, principalmente Estado e economia? Bom, eu sou um defensor conceitual, adepto da teoria de Adam Smith, não apenas e tão só com relação ao liberalismo econômico tradicional, mas acho que o Estado deve se ater às suas atividades finalísticas. Isso não significa dizer que nós não tenhamos a capacidade de induzir o desenvolvimento. Foi justamente dentro desse sentido, e com a política de incentivos fiscais, que nós garantimos o aporte de multinacionais no nosso Estado, a geração de empregos a milhares e milhares de goianos, dando oportunidades a eles para ter novas perspectivas e novos horizontes. O Estado tem que exercer sempre o seu papel regulador. Aí já dentro do equilíbrio entre a teoria clássica de Adam Smith, um processo social-democrata que induz o Estado a ter o seu papel de regulação na atividade econômica, portanto você tem todo um cenário que acho que envolve a sociedade moderna, a sociedade contemporânea e as relações econômicas entre o Estado e a sociedade. Ok, e nesse sentido, então, o senhor pretende continuar essa política que a gente viu aí de incentivo, né, à vinda de indústrias para Goiás, mas indústrias porque as indústrias que vêm normalmente são indústrias de base, indústrias de transformação e de base. Indústria de ponta, que produz coisas com conhecimento mais agregado, que normalmente são as que geram mais divisas para o Estado de Goiás. Como é que o senhor pretende fazer isso, incrementar isso, e como o senhor pretende fazer isso? Bom, nós já estamos trabalhando nesse sentido. Se nós voltarmos um tempo, nós não tínhamos uma indústria química no Estado de Goiás. Hoje o Estado tem a segundo maior polo farmacêutico do país, a indústria de química fina, que tem um alto valor agregado em seus produtos.
Nós hoje não só atendemos o mercado nacional, como exportamos produtos goianos com alta tecnologia para outros países mundo afora. E na área de tecnologia da informação, tem algum plano? Além dessa questão, estabelecemos os parques tecnológicos no estado de Goiás como ferramenta de fomentar a indústria dessa natureza. Agora estamos discutindo com Defesa, que é um programa que estabelece toda uma plataforma de indústria bélica de defesa na cidade de Anápolis, em função dos gripes que estarão sendo baseados na unidade aeronáutica da cidade de Anápolis. Estamos avançando nessa construção, que é uma indústria com altíssimo valor agregado, com investimento em tecnologia muito alta nessa área específica. Além de fomentar toda uma plataforma que visa dotar o Estado hoje da mais moderna capacidade de investimento em inovação e tecnologia. Perfeito, vamos fazer o seguinte, estamos terminando esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta, vamos falar de educação e aproveitar esse gancho e vamos entrar também na discussão sobre pesquisa de ponta, né, para, enfim, enriquecer e melhorar a produção industrial em Goiás. Daqui a pouco a gente volta.